O Império Romano estava logo no começo de seu auge, e desejava se expandir mais. O imperador Augusto iniciou uma campanha de expansão e conquistou a Dalmácia, Panonia, Nórica e Récia. Também anexou o Egito e avançou sobre a Espanha, a África e a Gália. Depois, concentrou suas atenções nas terras além do rio Reno, em uma área que passou a ser chamada de Germânia. Os germânicos eram um povo totalmente diferente dos romanos. Entre 10 a.C. e 6 d.C., o general Tibério, enteado de Augusto e seu futuro sucessor, realizou diversas campanhas na região. Era uma missão difícil, era um território desconhecido, habitado por diferentes tribos autônomas, desorganizadas militarmente, mas ainda assim com tradição e entusiasmo no combate. Após uma série de conflitos, Tibério declarou que os povos haviam sido subjugados e que a Germânia estava pacificada. Nomeou Publio Quinctilius Varus governador da nova província romana no ano 7 d.C. Nascido por volta de 46 a.C., Varus havia se tornado aliado de Augusto durante os primeiros anos de império. Em 8 a.C., foi procônsul da província romana na África, e, no ano seguinte, se tornou governador da Síria. Durante esse período, ficou conhecido por cobrar altos impostos e pela violência com que lidava com os rebeldes. Em 4 a.C., foi enviado a Jerusalém, para conter uma revolta iniciada após a morte do rei Herodes. Varus crucificou 2.000 judeus. Quando Varus assumiu o governo da Germânia, o sentimento geral era de sucesso. A conquista da nova província parecia um sinal de que o império se aproximava do auge de seu poder e, após tantas vitórias, o exército romano era considerado invencível. Havia agora uma próspera economia transfronteiras, e o fato de que algumas tribos haviam optado por se tornar aliadas deu uma impressão de pacificação, reforçada pelo grande número de guerreiros germânicos dispostos a se alistar como tropas auxiliares do exército romano. Essa falsa impressão de paz e prosperidade traria consequências fatais para o império. Arminius foi um desses que se alistaram. Era filho de Segimerus, chefe da tribo germânica dos Cherusi. Ainda na tentativa de conquistar a Germânia, Tibério fez uma proposta a Segimerus. Em troca do apoio, seu filho teria a oportunidade de receber uma educação militar e construir uma carreira no exército romano. Aos 8 anos, Arminius partiu para Roma, onde recebeu a mesma educação que qualquer aristocrata romano de sua idade. Por volta do ano 1, foi admitido na classe aristocrática da ordem equestre, o que facilitou o início de sua carreira militar. Tornou-se comandante auxiliar a serviço do império. Causou uma ótima impressão nos militares por sua força e disciplina, e recebeu os direitos de cidadão romano. No ano 6, Arminius se uniu às forças romanas para combater uma revolta na província de Panonia, atual região da Hungria e Áustria. Arminius retornou à Germânia no ano 7, quando os romanos haviam estabelecido o controle da região. Para os romanos, as origens e as habilidades diplomáticas de Arminius eram ideais para lhes assegurar o bom convívio com as tribos germânicas. Pronto para assumir sua posição como herdeiro de seu pai, ele era o embaixador perfeito para convencer os queruscos sobre os benefícios das relações amigáveis com Roma. Assim, ao mesmo tempo em que se tornou o líder dos queruscos, Arminius assumiu a importante função de ser conselheiro de Varus. Considerado um homem de total confiança, e estava a par de todas as estratégias romanas e tinha a influência necessária para nelas interferir, se assim desejasse. O retorno à terra natal transformou suas ideias. Vendo de perto a situação da Germânia, ficou insatisfeito em relação ao domínio romano sobre seus compatriotas. Varus, que havia recebido a ordem de tornar a região definitivamente uma província romana, começou a cobrar altos impostos e a tratar os germânicos como serviçais. Não se sabe quando exatamente Arminius decidiu se voltar contra os romanos. O grande catalisador pode ter sido algo que aconteceu durante seus primeiros anos em Roma, as guerras brutais na Panonia ou um incidente que ele presenciou após a volta à Germânia. O fato é que, no ano 9, ele passou a pôr em prática seu plano. Ele tinha uma enorme vantagem. Havia aprendido tudo sobre os romanos, conhecia suas estratégias e pontos fracos. Para colocar o plano em ação, a primeira tarefa de Arminius era unir as pessoas cetas chefes de tribos germânicas conhecidos por serem contrários ao domínio romano. Era a parte crucial e a mais perigosa. Sem o apoio de outras tribos, os Cherusi não conseguiriam derrotar as forças de Varus. Além disso, ao recrutar seus aliados, Arminius corria o risco de que um traidor dedurasse seus planos ao governador.
O passo seguinte foi escolher o local ideal para o ataque. Arminius sabia que, em setembro daquele ano, Varus deixaria seu acampamento de verão, localizado próximo à atual cidade de Minden, em direção ao acampamento de inverno, em Alter, ao norte do rio Reno. Levaria com ele suas 3 legiões 17, 18 e 19, que, com as forças auxiliares, totalizavam até 36.000 homens. Como conselheiro do governador, Arminius também faria parte desse grupo. Não eram apenas eles, familiares e pessoas que seguiam o acampamento acompanhavam o grupo, assim como auxiliares germânicos, totalizando talvez mais 10.000 pessoas. Conhecendo bem as matas do noroeste da Germânia, Arminius elegeu a floresta de Teutoburgo como o cenário perfeito. Localizada no meio do caminho a ser seguido por Varus, a região era desconhecida pelos romanos. Bosques impenetráveis, caminhos estreitos e chuvas frequentes tornavam a movimentação difícil e era o local ideal para seu plano. Arminius, então, reuniu seus homens e os preparou para uma fulminante ação de guerrilha. Plenamente consciente de que ele não poderia conduzir uma campanha prolongada, Arminius decidiu que qualquer combate precisava ser resolvido rápida e decisivamente, antes que a superioridade das forças romanas se tornasse um fator decisivo. Em meio aos preparativos para iniciar a marcha em direção a Alter, Varus recebeu a visita de Arminius, que avisou Varo de uma revolta germânica, a qual deveria ser suprimida o mais rápido possível. Um suposto conflito tribal na desconhecida região de Calcriese, próxima a Alter. Segundo ele, a presença de Varus era essencial para restaurar a paz. Assim, seria necessário fazer uma pequena alteração do caminho em direção a Calcriese antes de seguir para o destino final. Varus, então, mobilizou todo o acampamento para a viagem. Durante o percurso, o líder germânico Segestes, que fazia parte dos homens de confiança de Varus, o alertou de que Arminius planejava um ato de traição. Mas foi ignorado pelo governador, que julgava conhecer bem seus aliados. Subestimando os germânicos e confiando na força de suas legiões, Varus marchava confiante pelos caminhos da floresta de Teutoburgo, que levavam a Calcriese. Mas os obstáculos logo começaram a aparecer. Eles tinham que ficar em uma trilha estreita de bancos de areia, e de cada um dos lados havia um ambiente de floresta pantanosa com locais de passagem muito difíceis. Parecia que a coluna romana tinha que ficar mais estreita. Os soldados romanos estavam acostumados a marchar 6 ou 8 lado a lado. Eles tiveram que mudar e marchar de 2 lado a lado. Além disso, como estavam acompanhados por mulheres e crianças, e carregando os objetos que levariam ao acampamento, os soldados eram obrigados a andar ainda mais devagar. Arminius conseguiu escapar da marcha e se juntar aos guerreiros germânicos, que o aguardavam em um local combinado. Quando os romanos alcançaram um ponto da trilha próximo à cidade atual de Osnabrück, cerca de 30.000 germânicos, localizados em cima de uma colina, receberam a ordem para o ataque. Ao perceber que os soldados romanos não conseguiriam reagir, todos os germânicos deixaram seus esconderijos nas colinas e partiram para um ataque mais próximo, atacando e matando centenas de vítimas. Estima-se que no ataque inicial metade dos que marchavam com Varus tenham sido mortos. Mas não acabou aí. Os sobreviventes conseguiram se reunir. Mas já era um caso perdido. Nos dias que se seguiram, ataques relâmpago derrotaram grupos menores formados por romanos que haviam escapado. Na segunda noite, a coluna principal liderada por Varus estabeleceu uma rota de fuga. Mas caiu em uma segunda emboscada. Eles marcharam em direção a uma colina em Calcriese, mas se depararam com uma muralha de madeira erguida pelos germânicos e foram novamente trucidados. Para evitar que fossem capturados ou mortos pelos germânicos, Varus e seus comandantes cometeram suicídio. Dos até 30.000 romanos, apenas poucas centenas conseguiram chegar à base romana em Alter e sobreviveram. Do lado germânico, as baixas foram mínimas. Dos seus estimados 32.000 guerreiros, apenas cerca de 1.000 padeceram. Outros sobreviventes romanos foram escravizados, sacrificados em nome dos deuses germânicos, enterrados vivos ou crucificados. A cabeça de Varus foi cortada e enviada a César Augusto, que, diante da perda de cerca de 10% das forças romanas de uma só vez, teria gritado durante vários dias: Varus, devolva minhas legiões. A Batalha da Floresta de Teutoburgo ficaria conhecida como a Grande Derrota de Roma Imperial e um dos conflitos mais decisivos já registrados na história militar.
Mas havia dois homens que não iriam deixar essa derrota sem uma vingança assustadora. Um desses homens era Tibério, e o outro era Nero Cláudio Druso, que ficaria conhecido como Germânico, devido às suas campanhas e várias vitórias que teria contra esses povos germânicos, recuperando duas águias perdidas na Batalha de Teutoburgo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Nos siga no Instagram e entre no nosso grupo do Facebook. Um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser.